ficou uma referência para a cidade todinha. Quem falar na cidade, mesmo fora da cidade, que você mora em Fernandópolis e mora na Munheca, todo mundo sabe que é caminho da Santa Casa ou do cemitério. Olá a todos, hoje estamos aqui com a historiadora Perpétua Maria Marques de Matos Malacrita. Oi. Tudo bem, Petra? Tudo bem, vocês? Tudo bem. Hoje aposentada, o que eu faço? Hoje eu estou levantando todo o material historiográfico de Fernandópolis. Eu, com a minha antiga professora de história aqui, escrevemos esse livro aqui, ó, História e Memória da Paróquia Santa Rita de Cássia, né? Que é onde nós temos sobre o tema que vocês, meninas, vieram pesquisar, que é a Munheca. Bom, hoje estou aqui para entrevistar o senhor Valdomiro Pereira Pardim para contar um pouco sobre o monumento Munheca daqui de Fernandópolis. O senhor vê qual a importância dos monumentos para a cidade? Tem algum que tem um significado importante para você? Sim, tem. Começando pela Praça da Matriz, Sampaio, que tem lá o busto de Joaquim Antônio. Estamos aqui hoje para entrevistar o senhor Claudinei Cabreira e ele vai comentar um pouco sobre a Munheca, monumento de Fernandópolis. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Graças a Deus, tudo bem. Pois não. E o senhor pode nos contar um pouco da história que envolve esse monumento? A Munheca, há uma discussão, muita gente, uns dizem que foi 58, eu acho que não. Eu tenho certeza, eu confio muito na minha memória. Eu escrevi a história de Mutirão há um bom tempo, e eu sempre me vali da minha memória. É claro que a gente tem também algumas fontes que ajudam, tá? Se eu não tinha dúvida, sempre consultei. Eu acredito que a Munheca surgiu na década, no começo dos anos 60, 62, 61, 62. Por quê? Nessa época, eu morava ali na Geraldo Roquete, do lado de uma máquina de benefício de café chamada Volcart. Mais tarde, essa máquina passou a se chamar Cassenep, que era capoeira Nelson Parmegiano. O Cruzeiro, nessa época, quando funcionava a Volcart, chegou em Fernandópolis uma missão de padres, Assunção, a Ordem de Assunção. Esses padres, eles organizaram com o pessoal do bairro a ação de café, a escolha do café, que era beneficiado ali, que depois era exportado. Que a senhora mencionou da história da Paróquia Santa Rita de Cássia, diversas entrevistas sobre o monumento da Munheca. Isso. Mas a gente constata algumas divergências sobre a origem desse monumento. Isso. E aí, não é, Petra? Principalmente no que diz respeito à questão da congregação dos missionários que aqui estiveram. Mas por que isso? Porque quando nós vamos trabalhar com a Munheca, nós fizemos uma pesquisa muito grande da Paróquia Santa Rita de Cássia, que é onde deveria ter material sobre a Munheca. Entendeu? E não tem nada. A única coisa que nós temos, e que vocês já tiraram foto, foi a inscrição que está lá, né? Então nós trabalhamos muito com a memória. E a memória, ela é muito imprecisa. São as lembranças que a pessoa tem. Tem uma inscrição chamada CSSP, 30 de abril de 1961. Como que eu vou colocar no livro se eu não pesquiso o que é CSSP? Nós também ficamos curiosas, né? Sim. Então fomos à pesquisa e descobrimos que é uma entidade espiritiana, do Espírito Santo. É uma congregação do Espírito Santo. Então a Munheca foi inaugurada no dia 30 de abril de 1961 pelos missionários espiritanos, né? Tudo bem, tá lá, entendeu? Mas eu posso questionar? Posso. E nós questionamos porque nós trabalhamos também com a história oral. Então, duas das fiéis lembram que aquele monumento, no dia 30 de abril de 1961, os missionários que estiveram aqui eram os redentoristas. E nenhum entrevistado nosso mencionou esses espiritanos. Sobre o monumento Munheca, sabe a história dele? Me contar um pouco sobre? Mais ou menos, porque eu não estou bem inteirado, mas que eu sei é que ela foi feita
pelo prefeito Edson Lee, aqui em torno de 1966, por aí. Foi feita homenagem aos padres, eu me lembro bem se é jesuíta ou outro tipo de padre, e algumas missões fizeram fazer aqui na região. Sim. E quando foi construído, o senhor estava por aqui? Não, eu acho que não. Eu não sei precisamente o ano. Foi no governo de Edson Rolim prefeito. Muitos estudantes à noite, que estudavam à noite da ELA, tinham muito medo de passar por ali. Você vê que você tem ali a Munheca. Da Munheca começa a Avenida Afonso Cafro, que vai até a estação, né? Isso. E no meio tem o quê? A Santa Casa. Se você virar à esquerda, indo um pouquinho, mais um quarteirão, se não me engano, um quarteirão, você virar à esquerda não pode virar, mas se você virar à esquerda, você vai ter o quê? A Avenida da Saudade, que leva ao cemitério. Então, ali tinha justamente um triângulo. Que começava a Avenida 12, antiga 12, Américo Messias dos Santos. Ali tinha a avenida que seguia, o cruzamento da rua Pernambuco, e ficava um triângulo ali. Nesse triângulo ali foi colocado o cruzeiro, o primeiro cruzeiro, que era de madeira, era branco e azul. O pessoal saiu no domingo à tarde, era mês de abril, era final de verão. O pessoal saiu da igreja à tarde, tipo 13 horas da tarde, carregando esse cruzeiro numa procissão até o local. Ali à frente tinha o padre Nivaldo, que era o pároco da época. Chegou no local ali, foi colocado ovo, no milho, ovo, uma série de coisas, colocaram um cruzeiro e em seguida teve salva de tiros de vivas, aquelas coisas todas. Algumas pessoas disseram algumas frases e em seguida teve uma missa campal. Eu tinha naquela época 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade. Foi a primeira missa campal que eu vi. Do meu lado, no dia que ergueram o cruzeiro ali, eu comentava com um amigo meu, que é meu amigo até hoje, está vivo aí, vocês podem até bater um papo com ele, que é o Aparecido Litério Rinaldi, o filho da ótica Santa Luzia e da ótica Ideal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Munheca, um monumento conhecido aqui na cidade por todas as gerações, e como seu Aparecido mora aqui, conhecido popularmente como Cido da Ótica, da cidade, muito conhecido, né, seu Cido? Isso, obrigado. Hoje ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o que ele sabe sobre a Munheca, um ponto histórico aqui pra nossa cidade. E aí, seu Cido, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus, é um prazer recebê-los aqui, né, que falar o que eu posso, o que eu sei, né, e é uma honra a gente poder falar um pouco do lugar que eu moro, que realmente eu moro aqui há 65 anos, vim para cá nessa mesma casa, como eu falei. Sim. E é um prazer. E realmente o que eu lembro da Munheca, eu tinha muito pouca idade, 7 anos por aí, que eu lembro que foi mais ou menos em 61, que eu lembro que teve missionários, né, que vieram para cá para fazer o trabalho deles, para doutrinar, para evangelizar, e que por sinal parece que ficaram alojados numa máquina perto aqui, e que aí fizeram um trabalho de evangelização, iam em todas as casas, faziam um tipo de doutrina, né, rezam, terço, e foi doutrinando o povo e cativando eles, até que por fim resolveram plantar um monumento, uma cruz, né, de madeira branca e azul, simboliza a paz e o azul do céu, e que a gente muito pequeno ficava vibrando com aquilo, e sempre tinha um terço, sempre tinha alguma coisa quando o tempo estava seco, muita gente pegava, fazia as orações, fazia os seus os desfiles, né? Com novena, com o povo, e enchendo uma garrafa d'água, e ela depositava no pé, e graças a Deus chovia, então era tanta fé que às vezes movia. É correto nós afirmarmos então que a Munheca ela é representação da fé católica no município? Devido a essa questão dos missionários? Olha, é interessante. A primeira coisa, quando você funda uma vila, em casa na Vila Pereira e a Vila Brasilândia, primeiro em 38 foi a Vila Brasilândia, né? Por Carlos Barós, e depois a Vila Pereira,
no ano seguinte, 39, o Joaquim Antônio Pereira. A primeira coisa que você faz, e todos os católicos, né, uma herança portuguesa, período colonial, né? A primeira coisa que eles fazem é fincar um cruzeiro. E quando foi para se homenagear as missões, né, escolheram a encruzilhada, tá? Aquela encruzilhada ali onde era a antiga casa Nossa Senhora de Fátima, aonde termina a nossa Avenida Expedicionários e começa Afonso Castro. Do outro lado tem a Rua Pernambuco e a Rua Minas Gerais. Então foi ali que foi fincado o cruzeiro. Também teve missa, teve as celebrações, né? E esses padres na época tinham um grande salão que eles construíram, fizeram ali. Já tinham salão, já era do prédio próprio da cafeira. Esse salão era feita a escolha do café. E o pessoal trabalhava, as famílias inteiras ali do bairro trabalhavam na cidade, em vários pontos da cidade, trabalhavam de manhã, à tarde e à noite na escolha do café. Inclusive, meu pai, a gente morava do outro lado da rua, né? Meu pai levava para casa sacas de café e trabalhava eu, meu pai, minha mãe. A gente trabalhava ali fazendo a escolha do café, que rendia também um dinheirinho a mais para todo mundo naquela época. E com esse negócio dos padres irem, virem o tempo todo, eles devem ter acabado conversando com o pessoal, eles devem ter entendido o seguinte, porque aonde é a Munheca hoje, ali tem o início da Avenida da Saudade. Ela começa ali. E na direção que segue, ali era a Avenida Afonso Castro antigamente. Tá? Hoje, a Expedicionários Brasileiros termina ali na Munheca. Tá? Hoje. Dali para frente, é a Avenida Afonso Castro. Então, ali tinha a Avenida da Saudade levava ao Cemitério da Saudade, que era o único da cidade. E na seguindo a avenida, ia dar na Santa Casa e depois na estação da FEPASA. Tenho bastante saudade, porque a gente era um ponto histórico da gente, né? Sim, sim. Que depois que o tempo passou, que infelizmente perdeu o valor do cruzeiro em si, que foi montado a Munheca, que por sinal não foi assim bem vista na época pela população, porque tirou um monumento histórico, né, de madeira, e colocou-se um de cimento. Depois, eles substituíram o cruzeiro de madeira pela Munheca. Quando foi feita essa mudança, eu não estava eu não acompanhei isso, eu não me lembro. Eu me recordo que cheguei e não vi mais o cruzeiro, era aquela Munheca. Sabe? Mas aí eu nem questionei, pra mim tudo bem, tranquilo. Inicialmente esse ponto ele se chamava Cruzeiro e depois passou a ser chamado de Munheca. Por causa da Munheca. Por conta da Munheca, daquela base de ponto. Era cruzeiro. Cruzeiro. Sempre foi um símbolo bem religioso aqui para a cidade. Sem dúvida, realmente muito bom, porque marcou, né? Ficou histórico e ficou uma referência para a cidade todinha. Quem falar na cidade, mesmo fora da cidade, que você mora em Fernandópolis, você mora na Munheca, todo mundo sabe que é caminho da Santa Casa ou do cemitério. Então é esse ponto referencial que ninguém erra, né? Tá marcado na história, realmente.